Ora, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos estar aqui a analisar o discurso de António José Seguro, ou um excerto do discurso de António José Seguro para o Dia de Portugal, enfim, que foi feito nos Açores, perto, curiosamente, da base das Lajes. Falou sobre o que significa este dia, falou sobre a própria região onde está aqui aos Açores, disse que no dia a seguir, neste caso amanhã, que iria também à Madeira, falou da importância das regiões autónomas e falou também, apesar de tudo, da importância que os Estados Unidos têm para Portugal e vice-versa, desta relação que deve existir e continuar a existir, e é isso mesmo que vamos analisar. Se gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de deixar o vosso like, de se inscreverem e de recomendarem o conteúdo para um amigo, um familiar, um colega que acham que possa gostar deste tipo de conteúdo e do canal no geral. Portanto, sem perder mais tempo, vamos então começar a analisar. Os Açores assumem um lugar singular na nossa identidade, na nossa história, mas também no nosso futuro. Os Açores situam-nos num ponto estratégico de relação entre a Europa e o continente americano, entre o Atlântico Norte e as grandes rotas marítimas e aéreas que estruturam a ordem global. Por todas estas razões, é um lugar que nos obriga a assumir especiais responsabilidades, no quadro da afirmação plena da nossa soberania, dos nossos interesses e do nosso futuro estratégico, sempre no respeito mútuo do que está assumido, seja com um país, seja com a comunidade internacional e com a Carta das Nações Unidas. E, na minha perspectiva, uma situação não está dissociada das outras. Gostaria ainda de reafirmar que a autonomia estratégica europeia, como prioridade, não é contraditória com a defesa transatlântica. É o seu complemento natural. O presente e o futuro da Europa e da América do Norte são dimensões de uma mesma comunidade de segurança que tem na NATO o seu pilar fundamental. E o Atlântico faz parte da autonomia estratégica europeia, do ponto de vista político, económico, energético e tecnológico e, claro, de segurança e defesa. Autonomia não significa isolamento, significa liberdade de decisão e responsabilidade, aperfeiçoando, atualizando e reforçando cooperações bilaterais com os nossos aliados. A garantia da segurança dos países europeus só é possível em articulação com os nossos aliados, numa relação de equilíbrio e reciprocidade, de respeito pela soberania dos Estados, assente em valores que, apesar da incerteza dos tempos, não mudam: a paz, a liberdade, os direitos humanos e o multilateralismo. Valores que norteiam a ação das nossas Forças Armadas em Portugal e destacadas em missões por todo o mundo. As Forças Armadas são um dos pilares fundamentais do Estado democrático. A garantia permanente da soberania da República, da integridade territorial e da liberdade do povo português. Quando a tempestade ameaça o horizonte e o medo percorre a terra, são elas que permanecem firmes, defendendo a paz em vez da guerra. Saúdo a vossa lealdade e a vossa dedicação e amor a Portugal. Senhoras e senhores, celebramos hoje também meio século de autonomia regional. E foi basicamente este excerto onde António José Seguro surpreende-me bastante ao defender esta cooperação com os Estados Unidos e, curiosamente, num local onde está muito perto da base das Lajes e, portanto, o local polémico onde se debate se Portugal deve ou não deixar ou permitir que os Estados Unidos usem a base das Lajes para os conflitos que estão a acontecer no Médio Oriente, e isto é algo que me surpreendeu bastante. Como sabem, eu fui muito crítico da campanha de António José Seguro para as presidenciais, não só na primeira volta com os outros candidatos todos, mas também na segunda volta, que era apenas contra André Ventura, e o que eu defendia era que António José Seguro não se conseguia comprometer com nada. Basicamente a ideia que passava era que António José Seguro sabia, mais ou menos na segunda volta, que iria ganhar, e portanto o que acontecia era que António José Seguro não se queria comprometer com nada para tentar alargar o maior número de eleitorado, fosse à esquerda, fosse à direita, fosse mesmo ao centro. E aqui isso não aconteceu. Numa altura polémica, onde António José Seguro, obviamente, uma pessoa mais à esquerda no panorama político nacional, mas numa altura onde se olha com bastante polémica, vamos lá, e é bastante contraditória, seja de um lado da política, seja do outro, neste caso esquerda e direita, se Portugal deve cooperar com os Estados Unidos nestas questões militares e bélicas. António José Seguro aqui toma uma clara convicção e diz que Portugal, neste caso, tem obviamente de tomar de cooperar, enfim, com os Estados Unidos, mesmo que não
concordo com a guerra que neste momento está a acontecer no Médio Oriente. Eu neste momento não concordo em absoluto com a guerra que neste momento está a acontecer, neste caso no conflito do Médio Oriente. Acho que é mau para os Estados Unidos, acho que é mau para o Irão, para aquela zona no geral, enfim, para a Palestina também, e acho que também é mau para... aliás, só não é mau na realidade para Israel, que aquela zona sempre que estiver em guerra e em instabilidade, acho que é positivo para Israel, mas sinceramente é o único país para quem esta guerra é boa, porque para a Europa também é mau em termos económicos, para a Ásia também, portanto é o único sítio realmente, o único país, a única zona que pode estar mais ou menos contente com esta guerra, porque aquela zona infelizmente é guerra desde sempre quase, porque aquela história de que os israelitas tentam declarar território que na verdade não é deles, depois há aquelas, nem é tanto questões mais territoriais, mas é também mais religiosas, e portanto há essa questão, infelizmente, naquela zona sempre. E portanto António José Seguro aqui a colocar uma clara convicção de que Portugal pode perfeitamente não ser a favor da guerra que está a acontecer, mas tem de honrar o tratado, ou o contrato, como queiram chamar, que tem com os Estados Unidos, ao mesmo tempo tem de permitir o uso da base das lajes como os Estados Unidos entenderem, porque está contratualmente dito isso, e ao mesmo tempo não ser a favor da guerra e portanto não ajudar militarmente. Mas depois também há aqui uma questão que é, para além de ser contratualmente, tem de existir também uma visão pragmática do que é esta questão de Portugal e a Europa, neste caso como conjunto, e os Estados Unidos. Neste caso existe uma cooperação do mundo ocidental que eu acho que é muito difícil neste momento acabar. Existe muita ideia de que os Estados Unidos podem sair da NATO, a Europa tem de se tornar mais independente por si só, a Europa pode deixar de estar dependente dos Estados Unidos e passar e mudar o eixo para, por exemplo, para a China. Para já eu acho que isso não seria possível, até porque a China tem muito pouca presença militar na Europa e em termos militares eu acho que já está tudo muito bem estruturado com os Estados Unidos. E depois até mesmo em questões de empréstimos são todos feitos em dólar, em questão da proteção dos mares e das rotas marítimas são todas feitas, ou quase todas feitas pelos Estados Unidos pelas questões militares americanas, a questão do guarda-chuva nuclear, e portanto é tudo questões e sistemas que eu acho que seriam muito difíceis, eu acho que não seria desejável nem para a Europa nem para os Estados Unidos se desvincularem dessa forma, seja desde a NATO, desde a... enfim, acho que pode existir uma reformulação daquilo que é a NATO, neste caso os países europeus passarem a pagar mais do que aquilo que pagam, mas a realidade é que os Estados Unidos estará sempre por cima, e quando eu digo isto não é porque eu não quero que Portugal seja independente ou que a Europa seja independente, como vemos as coisas, mas a realidade é que o mundo neste momento é assim que é, e portanto, neste caso a Europa eu acho que não se consegue safar sozinha porque não tem investimento nem estrutura para tal, e portanto temos sempre os Estados Unidos ali alicerçados, e portanto fazemos uma espécie de um bloco que é o mundo ocidental contra, e eu estou a usar a palavra contra porque neste momento existem efetivamente conflitos, contra o mundo oriental, que tem outros blocos ou subblocos como quiserem, nomeadamente os BRICS, a China e tudo mais. E portanto basicamente é esta a minha opinião, e concordo com o Presidente da República António José Seguro, que na campanha se mostrava muito moderado e aqui aparentemente começa a tomar algumas decisões, o que também acho que faz sentido, porque a realidade é que enquanto Presidente da República, enquanto principal figura de Estado, tem de ter um pouco mais de cuidado e tomar algumas decisões ou tomar algumas questões quando está a discursar, e portanto acho que é sempre positivo e concordo absolutamente. Digam-me também o que é que vocês acham, se viram o discurso completo por acaso, o que é que acham deste discurso de António José Seguro, e basicamente é isto. Amanhã ou depois da manhã estamos cá para analisar mais conteúdo do que está a acontecer na política em Portugal. Um grande obrigado a todos, não esqueçam de deixar o vosso like e de se inscreverem no canal, e basicamente é isto. Um grande abraço a todos e até uma próxima.